Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês The Big Four, os quatro grandes. Essa história, ela foi publicada originalmente no ano de 1924, dividida em 12 capítulos, em 12 contos que eram publicados na revista The Sketch. Essa revista era como se fosse a Cláudia aqui no Brasil, uma revista que traz modas, fofoca, conversas de bastidores, traz um pouco de economia, receitas e também contos inéditos. Sim, Agatha Christie escrevia para essa revista The Sketch e ela publicava regularmente, uma vez por mês, um conto inédito. E esses contos foram todos reunidos em The Big Four. O ano de 1926 ele foi complicado para nossa autora. A mãe morreu, ela se separou do seu esposo, ela também teve momentos assim de fragilidade emocional e ela desaparece. Ela estava precisando de muito dinheiro e ela não sabia o que fazer. E aí o seu cunhado, ele dá uma dica, ele dá uma sugestão. Agatha, pega aqueles textos que você já publicou lá na revista The Sketch em 1924, junta todos eles e lança uma história nova. E foi assim que ela fez. Ela reuniu os 12 contos num livro que tem 18 capítulos. Ficou sob responsabilidade do seu cunhado a leitura final e ver se todas as pontas estavam amarradas. Tanto que essa história não é uma das preferidas da Agatha Christie, porque ela acha que não teve um enredo assimétrico bem juntinho como ela gostaria que fosse. Entretanto, eu acho que essa história é uma história de ação, é uma história de movimento que a gente vai ver em outros romances publicados, como O Inimigo Secreto, O Segredo de Chimneys e O Homem do Terno Marrom. Então, se você curte histórias investigativas, de muita ação, de muita aventura, com certeza você vai gostar de The Big Four. Vamos então ao romance para a gente contar o que foi que aconteceu aqui. É uma história de cunho investigativo de espionagem. Existe uma organização, 4 mentes brilhantes que querem assumir o comando do mundo. E eles estão distribuídos em algumas nações. A gente vai ter aqui um milionário americano, a gente vai ter aqui um chinês, uma mulher francesa e também um ator britânico. Essas 4 pessoas vão tentar enrolar Hercule Poirot para assumir o comando do mundo. E a história já começa com o Capitão Hastings chegando de surpresa no apartamento de Hercule Poirot. Ele tinha casado, ele estava na América do Sul e ele retorna para fazer uma surpresa para o seu amigo. Só que ele é surpreendido, porque o seu amigo também está de viagem. Ele está indo para o Rio de Janeiro, contratado por um milionário americano que quer que Poirot desvende um mistério que está acontecendo em suas empresas. Só que tudo isso é mentira, tudo isso é fachada para tirar Hercule Poirot de cena, já que eles querem dominar o mundo. E no meio daquela mudança, enquanto Poirot está empacotando, arrumando as suas coisas junto com o mordomo George, escala a parede do edifício um espião, cai duro no tapete de Hercule Poirot e ele fica lá em estado catatônico, até que o Capitão Hastings pronuncia a palavra os 4 grandes. E aí aquele homem sai do seu transe e começa a falar, começa a despejar muitas e muitas informações e Hercule Poirot se dá conta de que ali tem um mistério importantíssimo. Eles colocam o homem numa cama, porém em seguida bate à porta um enfermeiro de um hospício. Eles não sabiam, mas esse enfermeiro era um dos 4 grandes, fantasiado de enfermeiro, que contou toda uma história a respeito de um paciente que tinha fugido da clínica. Hercule Poirot e o Capitão Hastings permitem que o enfermeiro entre no apartamento e quando eles percebem, aquele enfermeiro já tinha matado o espião. E a partir daí, a história vai se desenrolando. Em cada capítulo, uma aventura emocionante. Nós vamos ter o sumiço do cientista, a dama na escadaria, os ladrões de rádio, no covil do inimigo, o mistério do jardim amarelo, a isca na arapuca,
A Loira Oxigenada, A Horrível Catástrofe, O Chinês Moribundo e muito mais. Então, em cada capítulo é uma aventura com início, meio e fim, porque tanto Hercule Poirot quanto o Capitão Hastings, eles vão até um determinado local para investigar algo e uma surpresa sempre acontece. Ou eles são sequestrados, ou tentam matá-los, ou as pessoas dão pistas erradas, ou acontece um crime e eles têm que investigar e resolver aquilo de uma forma muito rápida. Por isso esse livro é tão diferente da forma como Agatha Christie escreve suas histórias e coloca as pistas ao longo da narrativa. Porque aqui cada capítulo já é uma surpresa, já é um acontecimento e já é uma resolução. E Hercule Poirot vai reunindo então pistas para Hercule Poirot chegar no final e desvendar quem são os quatro grandes. The Big Four foi transformado em filme com aquele nosso ator maravilhoso que é o David Suchet. Vou deixar aqui na descrição o link de acesso ao filme para que vocês possam olhá-lo no YouTube. Claro, né, gente? A história da televisão nunca é a mesma que acontece nos livros de Agatha, mas ela vem com aquela dimensão de suspense, de aventura que a gente tanto gosta. E agora eu vou contar uma partezinha do spoiler dessa narrativa. Então, se você quer acompanhar e saber um pouquinho mais do desfecho, o que foi que aconteceu, fica aqui comigo, tá bom? Ao longo do livro, Hercule Poirot e o Capitão Hastings vão se metendo sempre em enrascadas e confusões. E a gente sempre fica com a sensação de que eles estão um passo atrás dos quatro grandes, que estão sempre tramando e mirabolando planos assim infalíveis. Porém, quando chega no capítulo 16, a gente fica apavorado, porque já começa com a morte de Hercule Poirot. E aí, então, o nosso companheiro vai ficar abalado emocionalmente e quem assume o seu lugar vai ser o seu irmão gêmeo. Sim, Hercule Poirot tem um irmão gêmeo nessa história aqui. E claro que tudo isso é uma armação de Hercule Poirot. Ele não tem irmão gêmeo nenhum, pelo menos não que a gente saiba, né? Mas aqui nessa história, ele consegue convencer o Capitão Hastings que sim, que o nome dele é Ashley e que ele é o irmão de Hercule Poirot, porém sem o seu bigode. E o Capitão Hastings fica tão certo dessa verdade que ele acaba espalhando para todos que Hercule morreu e que agora ele e o seu irmão vão dar continuidade nas buscas atrás dos quatro grandes. O Capitão Hastings não sabe, mas tudo isso é uma estratégia de Hercule Poirot, porque para convencer as outras pessoas, ele tem que primeiro convencer o seu amigo. E o seu amigo, ele é muito ingênuo, ele é muito sincero, e para ele não escapar nada do plano, Hercule Poirot precisa fazê-lo acreditar que está morto, para que então surja um novo personagem, que é o Ashley. Juntos eles vão se deparar com aquela condessa russa, que sempre foi um crush de Hercule Poirot, né? E aqui vai mostrar o que foi que aconteceu, como eles se conheceram e que ele descobre que o filho dela está vivo. Ele faz uma espécie de chantagem para que ela possa ajudá-los a fugir das garras do destruidor, que é o quarto personagem, aquele ator inglês que acaba sempre confundindo Hercule Poirot e o Capitão Hastings. Por fim, essa quadrilha criminosa ela é desmantelada. Alguns são presos, outros aparecem mortos, mas no fim tudo se resolve da melhor forma e a Inglaterra está salva. É uma história de aventura e quando a gente entende o contexto que estavam entre duas guerras mundiais, que a Agatha Christie não estava com cabeça para produzir nada, estava faltando dinheiro, tinha perdido a mãe, tinha perdido o marido, a gente entende e dá um voto favorável para nossa autora preferida. Assim como Os Quatro Grandes, O Inimigo Secreto, O Segredo de Chimneys e também O Homem do Terno Marrom, eles vão caminhar por essa vertente mais aventureira, investigativa e também de espionagem. A graça sempre fica por conta do nosso personagem favorito, que é o Hercule Poirot, porque ele tem um ego maior do que todas as suas histórias, né? E mesmo aqui, depois de ter desaparecido, de ter morrido, o seu irmão
traz também tons muito jocosos e engraçados que vão abrilhantar a nossa história. Fica aí a minha dica para esse domingo, Os Quatro Grandes. Se você não tem a história, confere lá o vídeo, porque o filme tá bem legal, apesar de não ser assim fiel à narrativa, vai mostrar muitas das aventuras do Capitão Hastings e do Hercule Poirot. E lembrem, o Hercule Poirot aqui vai estar também defendendo seu amigo, porque tanto ele quanto a sua esposa estão sendo ameaçados. Então é uma organização criminosa que não brinca. E uma forma de protegê-los foi desaparecer do contexto e dar um jeito de enrolar aqueles criminosos, né? E uma coisa curiosa que aparece nesse livro aqui, vou ler para vocês, já na página final, quando o Capitão Hastings, ele com a explosão, ele sofre um machucado e vai parar no hospital, os dois estão ali conversando na enfermaria, quando Hercule Poirot diz assim: a perspicácia da condessa russa é bem maior que a sua, meu bom Capitão Hastings. No começo ela caiu no meu disfarce, mas logo viu além. Quando disse, você é muito esperto, Monsenhor Hercule Poirot, eu sabia que ela havia descoberto a verdade. E era hora de usar a minha carta mais valiosa, que é quando ele faz aquela chantagem do filho, né? Dizendo para a condessa que o seu filho estava vivo, né? E aí vem uma frase ótima, que o Hercule Poirot diz assim: bom, acho que eu resolvi o grande caso da minha vida. Depois disso, nada vai ter graça. Acho que vou me aposentar e plantar abobrinhas, até mesmo casar e me aquietar. Aí ele começa a rir dessa ideia e o Capitão Hastings fala assim: gente, casar e aquietar, sabe-se lá. Porque ele vai ter um crush por essa condessa e essa condessa vai aparecer em outras histórias sim, viu? E essa história de plantar abobrinhas, a gente vai ver aqui, ó, mais adiante, nessa história aqui, que é o assassinato de Roger Ackroyd. Aqui, Hercule Poirot de fato está aposentado, plantando abóboras quando um outro crime acontece. Mas essa história vai ficar para um próximo post. Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado de The Big Four, desejo a vocês um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo post. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!